Vamos trabalhar aqui hoje por 3 horas, segundo painel deste curso sobre as proibições do ano eleitoral lá no município, voltado para os servidores da administração direta e da indireta. A direta, prefeitura, executivo, Câmara Municipal. A indireta, aqueles órgãos que são criados pelo próprio município, autarquias, fundações, empresas, enfim, fundos municipais, são considerados administração indireta. Inclusive, os consórcios intermunicipais têm uma característica também em cada município de administração indireta, são equiparados a autarquias. São órgãos criados por lei, obrigatoriamente, e cada município passa a ser responsável por aquele órgão de descentralização dos serviços públicos. Este ano tem, então, a incidência das condutas que são proibidas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nós já estamos nesse período, chamado período eleitoral, apesar de que o pleito eleitoral terá o início lá com o registro das candidaturas no mês de julho, e nós, então, lá estaremos dentro do período eleitoral. Mas a administração pública já é abrangida, desde 1º de janeiro, para os cuidados e a evitar o uso da máquina pública em prol de candidato, em prol de partido, em prol de coligações. Um avanço da nossa legislação para chegarmos até aqui. Muito interessante, e nós citamos isso na aula anterior, que apenas a Lei 9.504 de 1997, a famosa Lei das Eleições, e recente, de 22 anos de existência, praticamente, ela já foi modificada quase que 10 vezes. Tem sobre ela outras leis que a alteraram, tem sobre ela ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, várias ADINs, tem sobre ela uma emenda constitucional, pelo menos, tratando do ajuste nesse tema, não só para evitar o uso da máquina pública, porque nesse tempo todo, praticamente, a abrangência dos artigos 73, 75 e 77, que são artigos que objetivam o controle da máquina pública, praticamente não sofreram alterações. Mas sofremos alteração no comportamento do eleitor, sofremos alteração com a chegada das urnas eletrônicas, sofremos alterações legislativas em razão da propaganda política, da inovação nos meios de comunicação, hoje falando inclusive de internet, proibimos os outdoors, que lá no começo podia, proibimos os showmícios, aqueles espetáculos de milhões que se gastava no período eleitoral, inclusive às vésperas das eleições. Essas desigualdades nós fomos eliminando aos poucos. Ainda tem muito a se trabalhar nesse quesito de desigualdade entre os candidatos, mas já eliminamos muita coisa que realmente hoje nos aparece como esdrúxulas, mas que estavam lá há poucos anos atrás. Pois bem, para este pleito tem uma série de novidades aí, obviamente, que vocês verão no momento oportuno, com uma aula específica sobre as eleições. A nossa tendência aqui hoje é focarmos nas condutas vedadas dentro dos órgãos públicos municipais. Veja que lá no período eleitoral e até no tempo em que antecede o período eleitoral, também tem proibições até para outras instituições que não exatamente órgãos públicos. Por exemplo, um comércio é de iniciativa privada, mas o comércio não poderá ter no seu âmbito também a influência a favor ou contrário um candidato, um partido ou uma coligação. Vocês sabem que vai ser proibido distribuir santinho dentro de qualquer comércio. Instituições coletivas, como uma festa de rodeios,
um parque de exposições, mesmo não sendo do setor público, mas é um lugar coletivo. Uma igreja de qualquer confissão religiosa não pode utilizar o seu espaço para o pleito eleitoral. Mas o que nos compete aqui hoje, com a presença das senhoras, dos senhores, das senhoritas, dos jovens, estamos aqui reunidos com os advogados e advogadas municipais que atuam no setor jurídico e que seremos consultados nesse período sobre as condutas que o órgão público ao qual nós estamos ligados está pretendendo ou já realizou, né? Pior, vai ter momento que já aconteceu a caca. Tem momento que eles vão chegar a nós e dizer assim, olha, já foi feito, e agora? E nós vimos na aula passada que a primeira coisa a nos competir é, de fato, nós regularmos. Começar regulando, voltar para lá e já orientar uma minuta ao prefeito, ao presidente da Câmara, para que tenha uma orientação preventiva aos servidores, aos equiparados aos servidores, aos agentes públicos, aos agentes administrativos, e exista uma previsão de punição a quem desacatar. Por quê? Repito, a tentação é grande. Eu tenho um tio que é candidato e eu trabalho lá no posto de saúde, trabalho na UPA. Me dá uma tentação enorme de eu pedir voto para o meu tio. Ou um grande amigo, ou um correligionário, ou eu quero continuar naquele cargo comissionado. Então, pelo amor de Deus, né? Se o meu prefeito perder, se o meu vereador não ganhar, eu perco esse espaço profissional. Então, eu vou aproveitar isso. Vai surgir essa tendência. Então, claro que a gente precisa de estar preparados para enfrentar. Inibir o quanto possível, controlar o máximo possível e saber como se livrar quando do ocorrido. Já antecipei a vocês, repito, melhor orientação ao gestor para proteger ao gestor, uma vez que ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os setores ao mesmo tempo, controlando cada servidor. Ao gestor é muito importante que ele tome um ato de delegação de poderes, passando o cumprimento disso para os secretários, para os responsáveis por cada setor, e na notícia de um episódio que ele tome uma providência imediata, iniciando com processo administrativo disciplinar. Veja que a justiça não exige que seja punido o servidor, porque isso não compete exatamente ao gestor. Você monta uma comissão de sindicância, ou uma comissão processual, e ao final pode ter uma solução de pena leve, pena média, pena máxima. Então isso não compete exatamente ao gestor. A justiça não vai buscar o resultado final obrigatoriamente, mas se ele tomou a sua iniciativa no que lhe compete. Tá certo? Vamos iniciar aqui, então, pela nossa programação. Advogados municipais, atuação no período eleitoral, condutas vedadas no período, iremos das 9 às 12, com esses temas aí. Meu nome é Jonias, advogado, professor, aprendiz de gestão pública há 30 e poucos anos. Mais uma vez, repito, a minha honra, a minha satisfação de estar com vocês. Adoro o magistério, adoro o direito público e sinto uma grande honra estar falando para um público tão seleto. Nós temos aqui uma programação, mas essa programação é sugestiva. Eu não preciso impor aqui o rito do tribunal de júri. Nós podemos muito bem trabalhar aqui alterando ou alternando a ordem desses tópicos.
eles são tópicos que nós pretendemos abordar durante toda a fala: as limitações na contratação de pessoal, transferência ou dispensa, reajuste, cessão ou uso de servidor, afastamento para candidaturas, as chamadas desincompatibilizações, a fixação dos subsídios de prefeito, vice e vereadores para o próximo quadriênio, uso de bens, materiais ou serviços, candidatos à reeleição, proibições e exceções, transferências de recursos e abuso de poder, uso da máquina pública, abuso de poder econômico ou político e consequências e punições. Mas eu quero ser bem democrático aqui, até uma dinâmica para fluir a aula. Gostaria muito que alguém levantasse um tema aí para que a gente inicie conversando sobre ele. Deixando claro que nós podemos sair, inclusive, e abranger um pouco mais do que apenas a conduta vedada. Por exemplo, se você tem ali uma dúvida com relação à transferência ou dispensa de servidor, não precisa ser exatamente só sobre o que fala do período eleitoral, a gente pode estender um pouquinho mais, e na medida do desenrolar aí, a gente vai dosando o tempo. Daqui a pouco eu puxo uma apostila ali, de texto que nós produzimos, para que a gente apresente para vocês, assim como jurisprudências também. Pois não. Social, o município sempre destinou determinado valor para a entidade de sem fim lucrativo, lá declarada de utilidade pública. Certo. É o conjunto de armadores de ar, CAT. Esse CAT faz um baile tradicional no município há 40, 50 anos. E esse ano especificamente, o prefeito não é candidato à eleição, porque ele já foi eleito. Ok. Mas ele quer aumentar consideravelmente a subvenção. Aliás, ele quer no sentido de já tem previsão no orçamento, por exemplo, 10 mil por mês. Só que ele quer transferir 200 mil. Ok. Uma boa ilustração, um caso que não é único, exclusivo, por aí está acontecendo muito disso. A máquina pública, ela não pode ser também atrapalhada, né? Ela não pode ser interrompida, o funcionamento dos serviços públicos não podem ser interrompidos à custa do processo eleitoral. Então, óbvio que o Executivo e o Legislativo continua fazendo o seu papel preponderante lá de governo dentro do município. E a gente vai ter que olhar caso a caso para lapidar e não apenas cortar. É diferente, lapidado de cortar. Alguém localiza no celular, por gentileza, aí o artigo 73 da Lei 9.504/1997, no parágrafo 10. Vamos começar lá pelo finalzinho, né, mais para a parte final, então, do artigo 73. Parágrafo 10. Quem localizar, por gentileza, leia. Ele vai elucidar e trazer já de pronto uma resposta para esse fato. Se for no celular é complicado, porque até descer lá no 73 demora, eu sei disso. Perdão, doutor. No ano em que se realizar as eleições, começou em 1º de janeiro essa regra. Fica proibido a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto no casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já na execução orçamentária no ano anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Subvenção? É subvenção? É repasse por subvenção. Tem a lei autorizatória, está previsto no orçamento. Não, mas está previsto, está previsto. Dentro do previsto, sem problema, ali deixa claro. Ultrapassar isso, vem a seguinte condicionante. O final, leia o finalzinho, por gentileza. Ali fala do acompanhamento da execução financeira, ou seja, o Ministério Público pode acompanhar a execução financeira dos 10 mil. Mas vocês podem, eu orientei, em alguns casos passou, porque o MP local ele tem essa capacidade, por estar lá, de conhecer a realidade. Então ele percebe e acredita na necessidade da ampliação desse valor e ele pode ser movimentado ou movido para se manifestar sobre.
Vocês que lidam com o MP sabem que o MP se reserva a emitir pareceres, não é assim? Geralmente o MP não gosta de emitir pareceres sobre o que deve proceder. Ele manda recomendações. Mas num caso como esse, e tem funcionado, envia-se um ofício com as justificativas e as razões e submete a análise dele. Se ele se negar, você submete ao juiz eleitoral pedindo a intervenção do MP. Fechado? Para depois agir. Porque se vocês alterarem o orçamento, mesmo para um programa existente, caiu na proibição ali. Você só pode realizar o que já vinha. Gente, a PAI. Levanta a mão aí quem tem a PAI na cidade. É a mais tradicional referência que eu dou. É normal uma subvenção para a PAI, não é isso? Vamos continuar. Tem um município que a PAI precisava, porque estava implantando um programa novo. E um programa que há 3 anos eles estavam preparando esse programa. E o município precisava de uma contrapartida, uma contribuição nesse programa. O Ministério Público foi convencido de que aquilo não era um benefício em troca de voto. Era uma coisa normal do funcionamento da máquina e para o funcionamento da instituição, que tem o meu respeito, inclusive.